que eu era hoje. Né? Tinha barba, cheio de espinha, recém começando na obra do Senhor. Mas ele não sabe que eu também já fui no lançamento do Alto Preço, aqui na prefeitura. E lá, irmão, eu desejei ser músico, mas eu era um baterista muito ruim. Aí eu olhava aquilo, eu queria fazer uma banda igual que ele tinha. E nós já te admirávamos o teu ministério. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar cada vez mais, que tu possa ser usado por Deus com autoridade neste lugar. Levante as suas mãos para esse amado Senhor Jesus. Pai, na tua presença, na tua graça, colocamos o teu servo. Pai, eu não sei, Senhor meu Deus, o porquê o Senhor preparou esse momento e trouxe o teu filho, Senhor meu Deus, lá de fora, para trazer uma mensagem a nós. Eu não sei o que está no coração dele, mas eu sei de uma coisa: foi o Senhor que preparou esse momento. Por isso eu clamo, Senhor, usa teu filho amado, teu servo, que venha trazer uma palavra, que venha falar com a criança, com o adolescente, com o jovem, com os mais velhos, que todos nós possamos ouvir e compreender e entender. Abençoa ele, a sua família, abençoa o seu lar, que o Senhor prospere ele lá. Pai, prospere o ministério dele lá, aleluia. E assim como o Senhor fez ao teu filho, Senhor, tirando ele de Tramandaí, ó Pai, uma cidade, Senhor meu Deus, pequena, litorânea, e levou para outro lado do Senhor meu Deus, da América, Senhor meu Pai. O Senhor vai fazer também com muitos jovens aqui neste lugar. Pai, eu sei que muitos jovens dessa rede jovem, Senhor meu Deus, irão trilhar outros caminhos, irão para outros países, mas que eles venham guardar a fé, Senhor, que eles venham trilhar a obra missionária, que eles venham fazer a obra missionária. Eu te clamo em nome de Jesus, abençoa teu filho e dá graça, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus, é uma grande alegria estar aqui nessa noite. Meu coração se regozija de estar aqui pela oportunidade. Obrigado, pastor Felipe. Transmita meu abraço ao pastor Paulo. Amo ele, tenho muito carinho por ele também. Por essa igreja amada que eu conheço desde quando era lá na frente, lá pequenininha, já preguei algumas vezes. Coisas de 15 anos atrás, né? E aqui Deus nos oportuniza. Obrigado, irmão Walter também, fez esse contato aqui com o pastor Felipe. E aqui estamos, amados. Eu tenho uma mensagem nessa noite para as nossas vidas que Deus tem me dado, e eu vou tentar trazer ela dentro do tempo aqui que eu tenho. Vou ter que dar uma apertada aqui, mas hoje é sábado e amanhã é domingo, amém? Faz 15 anos que eu não prego nessa igreja, então segura aí, meus amados, amém? Glória a Deus. Eu acho que eu não saio antes de terminar tudo que eu tenho para falar nessa noite, amém? Porque o evangelho é o poder de Deus e ele é importante. Se alguém tem necessidade de ir embora mais cedo um pouquinho, compreendemos 100% do tempo. O pastor me deu a liberdade de seguir até mais ou menos. Amém. Queridos, eu tenho, aproveitar e falar aqui, eu tenho 2 CDs comigo, que é um CD de mensagem, que é Igreja de Laodiceia, e um CD que eu gravei de louvores que Deus me deu. São 10 louvores, e aqui no final tem o meu testemunho. Eu conto como é que Jesus me salvou. Eu ia contar meu testemunho aqui, mas eu não vou contar nessa noite. E você, se deseja adquirir R$10 os 2 CDs, amém? Se você quiser saber como é que Jesus salvou minha vida e teve misericórdia e me alcançou,
Estamos ali morando. Estou feliz aqui que estou com minha esposa aqui nessa noite. Os amados podem sentar, Minha esposa está aqui, minha sogra, meu irmão, a Rejane, minha cunhada, tio Samuel, tia Sandra, tia Olga, tio Tadeu, a prima Tanícia e a minha tia Tere, meu Deus. A idade chega para todos, amados, aleluia. Tantos amigos eu não consigo ver aqui, eu convidei tanta gente, mas se está aí pelo meio, seja bem-vindo, amém? Se eu não estou te vendo, Jesus está te vendo, aleluia. É mais importante os olhos dele do que os meus, aleluia. Pode ter certeza disso, amados, aleluia. Eu quero rapidamente dizer que estamos ali na cidade de Bakersfield, no Vale Central da Califórnia, morando há 7 anos, eu e minha esposa. E estamos congregando ali na igreja Lifehouse, Casa Vida, né, pertence às Assembleias de Deus, e estamos lá vivendo, trabalhando, e o Senhor nos tem dado oportunidade de trabalhar para Ele, né? Temos um trabalho de evangelismo no cárcere que nós temos feito, né, na prisão. Temos estado ali no 3º e 4º domingo pela manhã, né? Tem uma irmã que Deus salvou ela lá das Testemunhas de Jeová, é uma evangelista nata, sabe? Ela é uma mulher de Deus que não para, e ela faz trabalho na cadeia. Eu disse, eu quero ir junto, deixa eu estar lá junto, eu quero fazer alguma coisa, e ela traz a palavra ali, né, em inglês, e eu pego o meu violão e louvo, e ali Deus tem feito coisas maravilhosas. Muitas vezes 5, 6, 7, até 8, 9 jovens aceitam a Jesus, aleluia, depois daquele tempo de palavra, de oração, aleluia, de comunhão, de adoração. Deus quebranta, Deus convence, o Espírito Santo continua salvando pessoas, amém? E então eu estou muito feliz, sabe? Aqui, quando eu morava aqui, glória a Deus, sempre estava em uma igreja e outra pregando, Deus sempre abriu alguma porta, glória a Deus por isso. Mas lá Deus me deu também a oportunidade de ir em direção àqueles que muitas vezes ninguém quer ir, muitas vezes ninguém vai. Estamos ali fazendo no evangelismo de rua todos os sábados pela manhã, naquelas esquinas, ou frio, né, no inverno, ou quente com aquele sol da Califórnia ali no verão. Estamos ali muitas vezes levantando o cartaz, e os ímpios estão vendo e estão lendo a Bíblia sem saber, sem querer. Talvez o satanista, o maçom, aquele que está pensando em suicidar-se, ele lê aquele versículo e a vida dele é mudada. Muitos param, pedem oração, muitos param, aleluia, e pedem uma orientação espiritual. É maravilhoso quando tu te dispõe a ir e fazer aquilo que Jesus mandou. Deus tem nos dado também um programa de rádio ali na Rádio Redenção 103.3, é uma rádio local na minha cidade, uma cidade com 400 mil habitantes, né? Uma cidade um pouquinho grande. E Deus tem nos dado ali essa oportunidade de fazer esse trabalho. Temos também as lives ali na internet, a gente faz 2 lives por mês, e procurando toda a oportunidade para falar do amor de Deus, amém? Segundo Deus tem colocado em nossos corações. Organizei um slide com algumas fotos, para que os irmãos mais ou menos tenham uma ideia do que, como é ali o trabalho da rua e tal. Não temos fotos dentro do cárcere porque é proibido, né? Mas para ter uma ideia assim no geral, né? Se o irmão quiser rodar o videozinho. Mas nós vamos em
chegou a hora, esta é a hora, chegou a hora. Ouça o choro da África, se levante. Ouça o clamor da Índia. Ouça o choro de Cuba. Esta é a hora, Brasil. Tome tua herança, Brasil. Aplauda ao Rei, aleluia, aquele que salvou a minha e a tua vida, aleluia. Aplauda ao Rei Jesus, glória a Deus. Meus amados, aleluia. O que a irmã disse está certo. A irmã trouxe a palavra e ela disse: olha, o tempo está se esgotando, temos que fazer algo enquanto é tempo, aleluia. E se eu botasse um título na minha mensagem hoje, seria: antes que seja tarde. Tarde para quem, irmão Fabiano? Claro que não é para Deus, não existe tarde nem cedo para Deus. Tudo que Ele faz é no tempo certo. Mas para mim e para ti, conforme a nossa obediência ou desobediência, pode ser tarde um dia. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar de algumas estatísticas globais. Deste momento que nós estamos vivendo, 2026 anos aproximadamente depois que o nosso Senhor deu uma ordem, uma orientação para a sua igreja, para a sua noiva. Atualmente em 2025, aproximadamente 43,1% de toda a população mundial são povos não alcançados. Aproximadamente 43,1% da população mundial inteira é povo não alcançado. Sabe o que é um povo não alcançado? É um povo, um grupo étnico onde vivem menos de 2%, 2% para baixo, aleluia. Às vezes quase 0%, aleluia, de cristãos evangélicos. Existem hoje 7.246 povos não alcançados no mundo inteiro. Esses tempos eu estava conversando com uma senhora, ela não estava acreditando que o evangelho não chegou em milhares de ouvidos no mundo inteiro ainda. Ela disse: não, hoje em dia todo mundo ouviu falar do evangelho. Não ouviu. Não ouviu, é o que a gente pensa. Você nasceu, aleluia, ouvindo sobre um homem chamado Jesus Cristo, aleluia, seja católico ou evangélico, mas tem lugares que nunca ouviram, aleluia. Dos 8,17 bilhões de seres humanos que existem no mundo neste momento, 8,17 já estamos, 8 bilhões, 3 bilhões, 570 milhões de seres humanos descerão ao inferno se não forem alcançados. Isso você pode verificar, não estou tirando da minha cabeça, você pode verificar no joshuaproject.com, é um dos sites mais importantes que existem, aleluia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas se suicidam no mundo anualmente, por ano. E no Brasil, cerca de 11 mil pessoas se suicidam todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. 11 mil pessoas tiram a sua vida por ano. Aqui no nosso Brasil, são jovens que às vezes estão sentados do teu lado na escola, são pessoas que às vezes estão do teu lado no ônibus, são amigos que você conhece, aleluia, e muitas vezes quando estão numa situação difícil, ninguém quer ir lá e fazer o que o pastor fez, aleluia. Glória a Deus pelo teu coração, pastor Felipe. Deus continue, aleluia, te dando esse coração apaixonado pelas vidas, pelas almas. A cada segundo morrem aproximadamente 2 pessoas no mundo. A cada segundo morre 2. E para onde está indo 40% desse povo? 40% dos seres humanos que existem no mundo. Isso devia nos preocupar, sabe por quê? Porque Isaías, ele disse: eis-me aqui, ele vai dar conta da geração dele, mas eu, Fabiano, vou dar conta da minha geração. Naquele dia Deus vai olhar para mim e vai dizer: eu disse, estava escrito e você sabia, tive fome e me destes de comer, ou não destes? Estive preso e me visitastes ou não? Tive nu e me vestistes ou não? Precisamos estar conscientes, aleluia, dessas realidades. Existem chamados específicos que Deus faz. Como Deus disse: separa o Espírito Santo, Paulo e Barnabé. O Espírito Santo diz: separa os dois.
existe o chamado universal a todo cristão, que ele faz a toda a igreja. São duas coisas diferentes. Eu estou com a voz bem difícil hoje, muito arranhada, que Deus me dê graça que eu consiga. Se nós confundirmos as coisas, nós podemos não entender o propósito de Deus para nós. Existe o chamado específico que Deus faz para vidas. Ele chega numa pessoa e fala: eu quero te usar, eu vou te levantar para tal área, para tal coisa, para tal lugar, para tal situação. E existe o chamado universal na vida da igreja, ao qual todos nós estamos debaixo dessa ordem, dessa orientação, dessa capacitação do céu, aleluia. Não existe aleluia, que possa dizer: eu não tenho um chamado para cumprir a vontade de Deus, para anunciar o amor de Cristo, anunciar o Evangelho. Não existe isto. Todos estamos, aleluia, dentro do reino de Deus, todos que nasceram do Senhor, aleluia, e temos um chamado, aleluia. A minha ênfase nessa noite não é falar sobre uma missão específica, ou a missão internacional, é falar sobre cada um de nós aqui, como igreja local, a importância daquilo que Deus quer que tu faça onde Deus te colocou, aleluia. Não pensa que eu planejei ir para outro lugar. Nunca foi meu plano, nunca foi meu sonho, exceto nos últimos 2 anos, que Deus falou comigo de muitas maneiras. Meu plano era estar aqui, aleluia, na minha cidade que eu nasci. Mas Ele faz como Ele quer. E aí quando Ele te chama, quando tu te coloca na vontade dEle, aí Ele coloca o desejo no teu coração e te mostra, aleluia. E Ele abre as portas e Ele vai te conduzindo. Mas eu quero falar nessa noite sobre a missão local, aleluia. É a tua Jerusalém, é onde você está, é onde Deus te colocou. Hoje, nesse momento, aleluia. Mateus 28, 19 ao 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado a vocês. Quando tu ensina a guardar todas as coisas, não espere que muitas vezes vão bater palma, vão aplaudir, vão gostar daquilo que tu está pregando, daquilo que tu estás ensinando, amém? É necessário entregar folhetos dizendo: Jesus te ama. E é necessário entregar folhetos dizendo: o fogo do inferno é quente. É necessário pregar toda a verdade. Você só pode amar alguém conduzindo ela à verdade, a verdade total e plena. Uma meia verdade é uma completa mentira. Se eu tivesse preocupado com seguidores, eu não teria 290 seguidores somente em 15 anos no YouTube. Eu não estou preocupado com essas coisas. Eu tenho que pregar aquilo que Ele me mandou, ser fiel ao chamado, aleluia, que Ele tem colocado nos meus lábios. E você tem que ser fiel ao seu chamado, que Ele colocou no teu coração, aquilo que Ele te mandou fazer. Porque um dia vamos estar diante do Cordeiro, meus amados. Um dia vamos estar diante deles. E Ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, aleluia. Isto é, o compromisso da igreja, a responsabilidade de cada um de nós. Cada um aqui dentro desse lugar tem esse compromisso. Não é apenas um programa da igreja, missão. Não é apenas um grande evento. Não é um momento, não é uma campanha. Não é um despertamento, aleluia. Somente, não é um congresso. Ele é o grande propósito da noiva do Cordeiro aqui na terra. Ele é o grande propósito, é o motivo de estarmos aqui, aleluia. É a nossa causa de existir, é o nosso principal objetivo como igreja. Alcançar o perdido, anunciar o amor de Deus. Quem salva é Ele. Você não vai convencer ninguém, mas você tem que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, aleluia, como nós estamos lendo aqui. Aleluia. O texto diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Quando você coloca o pé para fora de casa e você diz: eu vou fazer algo para ti hoje, Senhor. Me dá alguém, Espírito Santo, para me falar do teu amor. Eu preciso de alguém para falar do teu amor neste dia. Deus vai junto contigo e vai te conduzir. Pode ter certeza disso. Eu vou contar um testemunho aqui rapidamente. Na primeira vez que eu fui num evento da cadeia, num evento grande, que nós fazemos 1 ou 2 vezes por ano, que vai 30, 40 irmãos, e aí tem 2 cultos,
entra um grupo de presidiário, tem ali um momento do louvor, um momento da palavra, depois servimos um almoço para eles, sentamos junto com eles, e ali, naquele momento que estamos sentados, continuamos compartilhando do amor de Deus, do nosso testemunho. Entre um culto e outro, eu estava largando a minha guitarra no stand, e o Espírito Santo falou para mim, senta ao lado dele. Era o pastor Eduardo Rivera, de uma cidade chamada Arvin, 15 minutos da minha casa. E eu nunca tinha falado com aquele pastor, nunca vi ele na minha vida. E você sabe quando é Deus falando, o Espírito Santo falou forte. Eu fiquei assim, né? Não, será? De que jeito? E ainda para piorar, ele estava falando com uma outra pessoa. O Espírito Santo falou, senta do lado dele agora! Sempre obedeça a Deus, amém? Se Deus te mandar falar com uma pedra, vai e fala. E eu tenho uma história que eu escutei, que Deus mandou um homem pregar para uma pedra, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Faz tudo que Deus manda, não é para te entender, é só para obedecer. E aí eu larguei a guitarra e eu fui caminhando. O que eu vou falar? Não sei. Fui chegando perto dele, ele abriu um sorriso para mim e falou, sente aqui meu filho, sente aqui, sente aqui. Aleluia. Naquele momento ali, eu tive 2 minutos e meio, 3 minutos de conversa com ele. Qual é o teu nome? Eu disse, meu nome é Fabiano. Ele perguntou, tu eres pastor? Não sou pastor, sou evangelista. Ali quando eu abri a boca, ele já viu que eu não falava espanhol direito, ele já perguntou, de onde é que tu é? Sou de Brasil. Ele olhou para mim, trocamos mais algumas palavras e apontou o dedo e perguntou, você não quer pregar na televisão? Eu tomei um choque. Quando você espera escutar uma proposta dessa? Não queres predicar na televisão? E eu, pastor, quem sou eu para pregar na televisão? Eu não falo inglês direito, não falo espanhol direito. Quem sou eu? Ele sorriu, pegou o cartão dele, me deu na minha mão, eu tenho até hoje esse cartão. Ele disse, tu vai me ligar no meio da semana, eu vou te apresentar para o dono do canal da TV. No meio da semana, aleluia, eu encontrei com ele, pela fé, não sabia como é que ia ser a situação. O dono do canal da TV me disse, olha, se tu tiver um valor para pagar mensal, o programa é teu. Se tu tiver uma oferta voluntária, o programa é teu. E se tu não tiver nem um centavo, o programa também é teu. Eu disse, amém, essa terceira opção é uma bênção na minha vida, eu recebo, eu aceito. E ali começou. Eu tive esse programa quase 3 anos, agora fechou o canal. Amados, por que eu contei isso? Só por um motivo, para te não esquecer. Quando tu te coloca, aleluia, na posição de dizer, eis-me aqui, eu estou indo, Senhor, eu quero fazer algo, eu preciso, aleluia, fazer algo, eu quero comunicar o teu amor, Deus vai contigo. Eu nunca vi Deus deixar alguém sozinho na batalha, eu nunca vi Deus deixar alguém sozinho na evangelização, aleluia. Tu está pensando, aleluia, como é que vai ser as coisas, e Ele está atrás de ti dizendo, eu sei como é que vai ser, eu sei o que eu vou fazer, aleluia. Nós precisamos crer nesse Deus poderoso, aleluia, e nos colocar nessa brecha, e ir. O problema é que a gente arruma tanta desculpa, aleluia. Meu Deus, aleluia. Deus não abandona ninguém. Nós lemos aqui, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Oh Jesus maravilhoso, bendito Deus, Santo Espírito. Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até as extremidades da terra. O texto não fala primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, e depois Judeia, e depois, não. É tanto em como, tanto aqui como ali, isto é, igualdade, a importância de Samaria, Jerusalém, confim da terra, Judeia, é a mesma, aleluia, para o Senhor Deus, é a mesma, sabe por quê? Porque o valor do ser humano é o mesmo, aleluia, não importa se a missão é internacional, não importa se a missão é na África, é na Índia, é no Oriente Médio, aleluia, é no Amazonas, é no Rio Grande do Sul, é aqui no teu bairro, é o vizinho do lado da tua casa. O valor de uma alma para Deus é o mesmo, aleluia, é o mesmo, não muda. Precisamos entender isso. Quando tu entende isso, você entende o teu chamado como igreja.
Tu te coloca com alegria onde Deus te colocou. Tu faz aquilo que Deus quer que tu faça, aleluia. Glória a Deus. São 4 regiões, 4 localidades totalmente distintas, aleluia. Mas somente uma ordem simultânea, tanto em Jerusalém como na Judeia, tanto em Jerusalém como nos confins, isto é, em todo lugar ao mesmo tempo. Era isso que Jesus estava dizendo, em todo lugar ao mesmo tempo, aleluia. Oh Espírito Santo maravilhoso, onde está o campo missionário? Aqui que eu começo a entrar um pouquinho mais nessa mensagem. A gente conhece aquele hino, quem me dera ir ao campo missionário, quem me dera, Senhor. Você conhece o hino? Já deve ter escutado. E aí a gente pensa, o campo missionário, o campo é lá no campo, é lá no campo, é lá onde está o missionário. Aí a gente entende que o missionário é só aquele que tem uma carteira, que passou por um treinamento e glória a Deus, e tem que passar, e existe, esse é o missionário chamado. Veja bem, entenda com bons ouvidos, nessa noite eu estou falando da outra parte, eu estou falando da missão geral da igreja, amém? O missionário chamado, escolhido, consagrado, treinado e enviado, existe, e foi Deus quem escolheu cada um deles, com cada um chamado específico, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando aqui hoje, de Tramandaí, da nossa cidade, da nossa Jerusalém, amém? Nesse aspecto, onde é que é o campo missionário, aleluia? O campo missionário é onde Deus te chamou para estar. O meu campo missionário é onde Deus me chamou para estar. Enquanto eu estava em Tramandaí, o meu campo missionário era Tramandaí, aleluia. O teu campo missionário é o teu vizinho, é a tua casa, é o teu trabalho, aleluia. Eu me lembro, aleluia, que chegou um momento, eu não aguentava mais de passar ali na frente da Fernandes Bastos e ver assim as prostitutas, os homossexuais toda noite. Eu fui aguentando, um dia eu quero a bênção do meu pastor, eu vou ir. Falei com o meu pastor, e eu disse, pastor, concorda, abençoa, quero fazer esse trabalho, eu e um casal, tenha sabedoria, sempre for quando evangelizar, tenha sabedoria de Deus, para Deus te dar o discernimento e entendimento. Compreendi que devia eu e um casal. E aí ele falou, amém, eu te abençoo, vai em nome de Jesus. Meus amados, quando você quer, você consegue, você dá um jeito, aquilo que é prioridade, aleluia, você dá um jeito, essa é a verdade. Eu acordava 4 e tanto da manhã, para pedalar até a rodoviária com a pasta, na bicicleta, pegava o ônibus, eu acho que era 6h15 que tinha, não lembro bem, estou falando coisa de, terminei a faculdade, estudei de 2005 a 2015, teve uma época que eu precisei fazer isso, que eu estava sem carro. Aí, resumindo, chegava ali, largava a bicicleta, pegava o ônibus, ia até Porto Alegre, pegava o Transurb, ia até a estação mais perto da Ubra, não lembro se é a estação Canoas, algo assim, não importa, pegava o ônibus, ia até a Ubra, estudava, aleluia, saía ali meio-dia, comia alguma coisa, pegava novamente o ônibus, ia até a estação, da estação Transurb até a rodoviária, da rodoviária até Tramandaí, de Tramandaí pegava a bicicleta, voltava para casa, depois ia para o trabalho, ia para a imobiliária, PCL Imóveis, Flores da Cunha com Fernando Amaral, hoje já não existe, mas alguém aqui deve conhecer. Aí depois, chegava em casa às 6 da tarde, tomava banho, ia para o culto, e depois do culto, ficava lá em oração um tempo, eu e esse casal, e depois nós ia para as ruas, aleluia, evangelizar, e chegava em casa 1 e tanto da manhã, e pergunta, que canseira que eu sentia, sabe por quê? Porque quando você compreende que tem um chamado, quando o teu coração queima de amor pelas vidas, quando tu deseja fazer algo por aquele que está morrendo, que está indo ao inferno, aleluia, quando tu lembra e tu compreende que existe 4 bilhões de seres humanos, aleluia, que estão sem salvação, sem conhecer a Cristo, aleluia, tu não pode salvar os outros, quem salva é Jesus, mas Jesus quer te usar para ser um instrumento, aleluia, para eles escutarem do amor, escutarem da salvação, aleluia. Quando você diz, eis-me aqui, Ele vai contigo, Ele te pega pelas mãos. Nós precisamos priorizar, nós precisamos compreender a prioridade. Falamos tanto, em primícias, e não entendemos nada sobre primícias, aleluia. Primícias não é só trazer para Deus coisas no altar, é também. Primícias é dar nossa vida em primeiro lugar para Deus, aleluia, colocar Ele em primeiro lugar. E como é que eu coloco a Deus em primeiro lugar? Aleluia, amando Ele acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo, aleluia. Tu está amando os perdidos como a ti mesmo? Aleluia, precisamos nos perguntar cada dia essas coisas. Há uma frase muito linda que eu gosto, um coração com Cristo é um missionário,
Um coração sem Cristo é um campo missionário. Por que eu estou trazendo essa frase? Para te entender que o campo missionário não está lá no outro país somente. O campo missionário está aqui, onde você está, sentado talvez na outra classe na escola, do teu ladinho, atrás de ti, na tua frente, aleluia. O campo missionário talvez está lá no teu trabalho, teu amigo, que tu aperta a mão todos os dias, mas talvez ele nunca ouviu da tua boca um versículo bíblico. Nunca ouviu da tua boca um Deus te abençoe. O meu Deus pode fazer coisas grandes na tua vida, no teu casamento, na tua saúde. Aleluia. Deus está esperando para ser um instrumento nas tuas palavras. Ele quer jogar fogo, poder, aleluia, e vida nas tuas palavras, mas tem que comunicar, aleluia. Como crerão se não escutarem, aleluia. Precisamos anunciar o amor de Deus, a salvação. Você não escolhe, é Ele que faz como quer, é Ele que envia onde Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. É quando Ele quer, meus amados, aleluia. É assim que funciona, aleluia. Abraão, ele diz: sai do meio da tua parentela e vai para longe. Mas aquele outro endemoniado gadareno, ele disse: não vai vir comigo. Volta para tua casa, vai lá e testemunha, vai lá e conta, vai lá e diz que tu conheceu, aleluia, o homem que mudou tua vida. Não é como a gente quer muitas vezes, né? Por exemplo, Jeremias, a principal atuação profética de Jeremias, sabe onde é que foi? No meio do povo dele, em Judá. Por exemplo, Jonas foi o contrário. Jonas não queria ir, mas Deus mandou: não, tu vai para Nínive, tu não vai fazer o que tu quer, tu vai para onde eu te enviar, porque eu sou o Senhor e tu obedece. Não podemos discutir com o Senhor, porque a sabedoria dele é infinitamente maior que a nossa. O poder dele é inigualável, aleluia. E a tua felicidade, a plenitude da tua vida, da tua satisfação interior, não está em nada das coisas aqui da terra. Essas coisas não podem preencher a realidade da tua alma, do teu espírito, do teu ser mais profundo, mas está em obedecer ao Senhor e estar no centro da vontade dEle. Se Deus me mandar voltar para Tramandaí, eu volto a semana que vem. Se Deus me mandar para a Itália, para a África, eu vou, aleluia, porque eu vou ser feliz, e Ele vai completar o que Ele quer na minha vida quando eu estiver no centro da vontade dEle, não no centro da minha vontade. A Bíblia não diz que boa, perfeita e agradável vontade é a vontade do Fabiano. Diz que boa, perfeita e agradável é a vontade do Cordeiro, aleluia. A vontade do Pai. Ele sabe o que é bom para mim, aleluia. É muito bonito cantar: Deus sabe o que é o melhor para mim, Deus sabe o que é o melhor. Não, é bonito, mais ainda bonito viver, aleluia. Paga um preço, aleluia. Tem que renunciar o teu querer. Oh meu Deus, isso aqui é outra mensagem, aleluia. Vamos seguir aqui, vamos ser fiel. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe, aleluia, um chamado que tu não vai ter que renunciar, abrir mão, e Deus vai te testar e provar. Aleluia. Lembrando que o meu foco nessa mensagem é demonstrar que a evangelização, ela deve ser geograficamente completa. Ao mesmo tempo, simultâneo, o valor da evangelização da alma para Deus é a mesma em todo o planeta, amém? Não espere para quando você tiver dinheiro. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer a obra do Senhor. Um dia, quando eu puder, eu vou fazer. Mentira. Se no pouco não faz no muito. Deus vai tirar o pouco que tu tem do chamado, da capacidade, daquilo que Ele queria colocar na tua mão, e vai dar para aquele que faz, porque aquele que diz: eis-me aqui, eu quero, ele sabe que vai ser fiel e vai multiplicar muito mais o que Ele tem dado. Então é por isso que aquele que se coloca na brecha, Deus vai dar muito mais, muito mais, muito mais, porque Ele sabe que vai obedecer. Deus sabe que vai obedecer e vai fazer aquilo que Ele quer, aleluia. Nunca diga: quando eu tiver um diploma, estude teologia, faça teologia. Eu sou formado, eu estudei 10 anos na UBRA, mas eu não esperei para isso, aleluia. Eu não esperei para poder falar do amor de alguém por causa do diploma. Agora eu tenho um diploma, eu posso ir. Não, aleluia. Estuda, mas se tu tiver um diploma e não queimar aqui dentro, tu vai engavetar o teu diploma, aleluia. Desengaveta a chama aqui dentro. Pede para Deus te avivar, te renovar, abrir os teus olhos, aleluia. Oh, glória a Deus.
Nunca diga quando eu resolver este problema, quando eu tiver em tal idade, quando eu for mais velho. Aleluia. Não é dessa forma. Deus chama com a idade que Ele quer, aleluia. Quando eu for consagrado a tal coisa, quando eu tiver tempo de fazer tal coisa. São desculpas humanas que nós usamos para não nos colocar na brecha que o Senhor quer que estejamos, aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Um outro ponto importante. Deus me dá assim, Deus me dá as coisas e eu escrevo, aleluia, assim que Deus trabalha. Cada um Deus usa de um jeito, aleluia. E eu não quero perder uma palavra que Ele me dá, porque é precioso, aleluia. Ninguém é mais importante, não esqueça disso. Ninguém, nenhum missionário é mais importante, porque é enviado para longe. Escuta uma coisa, galardão não será por quilômetro rodado, aleluia. Não será por distância percorrida, aleluia. Mas por fidelidade ao cumprimento do chamado. Por fidelidade, aleluia, fidelidade. Ah, Santo Deus, às vezes dizemos de boca, né? Ah, Senhor, me leva para as nações. E os amigos próximos, conhecidos, vizinhos, parentes, nós não falamos do amor de Deus para eles. Precisamos mudar isso, meus amados, aleluia. Precisamos tomar um posicionamento, porque o tempo se abrevia e daqui a pouco não vai ter mais tempo, aleluia. Ou seja, pelo arrebatamento, ou pela possível perseguição que sabemos que vai acontecer em algum momento, como a irmã pregou, aleluia. O tempo é agora, o momento é agora, aleluia. Santo Deus, não espera, aleluia, alguma coisa. Vou te dizer uma coisa que eu lembrei aqui. Certa vez, eu estava num final de semana, eu estava trabalhando na imobiliária, e tinha muitas provas e trabalhos que eu tinha que fazer para a faculdade. Eu ia para casa depois para fazer isso, depois do trabalho. E o pastor Nilson me ligou. Querido pastor Nilson, lá da Igreja Batista de Osório, já está com o Senhor. Fabiano, pode vir aqui pregar? E eu disse, pastor, eu estou cheio de coisas para fazer, pastor, na faculdade, tal e tal e tal e tal. E era tudo verdade. Quando eu desliguei, você já passou por isso? Deus já falou contigo, certamente. Quando você desliga, o Espírito Santo te fala na hora. É na hora, aquele arrependimento, na hora. Comigo é assim, aleluia. Me arrependi na hora. Deus pegou e falou para mim, tu não prega porque tu faz teologia. Bem assim, o Espírito Santo falou. Deus fala comigo com frases prontas, né? Deus fala com cada um de um jeito. Comigo Deus fala com frases prontas. Tu não prega porque tu faz teologia. Tu faz teologia porque tu é um pregador. Aleluia. Naquele momento eu quase comecei a chorar. Liguei de novo para ele, pastor, me perdoa. Eu vou sim, porque o mais importante é a pregação. Eu fui chamado a pregar. Por causa da mensagem do amor de Deus, por causa da pregação, aleluia, da palavra que me salvou, é que eu estou estudando para tentar aprender um pouquinho mais, aleluia. Não é porque eu estou lá estudando que eu sou um pregador, né? Quem disse foi Deus ali no meu coração, né? Não que eu me sinta um pregador, tenho muito a aprender, né? Mas sou alguém que compartilha do amor de Deus. E aí, meus amados, naquele momento eu entendi o que era prioridade. Deus me ensinou o que era prioridade, amém? Existe aquilo que é importante, existe aquilo que é prioridade. O que é essencial fazer, nós temos que entender na nossa vida. O que é essencial, o propósito de Deus para nós, aqui nessa terra, aleluia. Mateus 9, 37 ao 38. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores. Essa é a oração que deve ser. Venha, Senhor, manda mais trabalhadores. É bem parecido com o coração de muitos hoje em dia, né? Que querem glorificar o seu nome, tornar-se grandes, conhecidos, famosos. E quando aparece outro pregando igual, pregando melhor, então, meu Deus, quer puxar o tapete, quer destruir o ministério, fala mal por trás. Como isso é triste, como isso é um coração não curado. Como a igreja precisa de cura profunda. Como estamos longe daquilo que Jesus tem para nós, daquilo que Ele quer, que o nosso coração viva, que o nosso coração sinta pelo próximo,
Quando eu vejo alguém, aleluia, pregando maravilhosamente, cheio de Deus, cantando como esse homem aqui, aleluia, pastor Felipe, eu vejo ele nos vídeos aqui, incendiando ele, eu acho que a sua esposa cantando junto, um dia eu vi, eu acho que era seu filho, não sei, é um menino muito parecido. Meu Deus, aleluia, que glória. A minha oração, meu Deus, continua usando essa família para incendiar mais e mais e mais e mais, aleluia. Envia mais semeadores, envia mais ceifeiros, envia mais trabalhadores, Pai. Essa deve ser a oração, aleluia. Traz mais pessoas para Bakersfield. Nós precisamos de mais pessoas no cárcere, aleluia. Precisamos de mais pessoas aqui em Tramandaí, aleluia. Como estamos longe, aleluia, muitas vezes. Como Deus precisa curar o nosso coração. Tanta inveja, tanto coração doente, tanto ciúme, tanta coisa que só destrói a si mesmo, aleluia. Como beber veneno continuamente, achando que o outro está morrendo. É uma vida espiritual seca, vazia, oca. Que Deus, aleluia, a cada dia faça isso em mim, esse despertamento, que cada dia mais eu olhe menos para mim e mais para Ele, como o hino, aleluia, que o pastor estava cantando quando eu cheguei aqui, mais de Ti, menos de mim. Isso não pode ficar só numa canção. Espírito Santo, aleluia, nos convence dessa verdade, faz eu amar isso a cada dia mais, eu desejar isso a cada dia mais, menos de mim, aleluia. Importa que o Teu nome seja glorificado e as vidas sejam salvas através de outras vidas, de outras e outras e outras e outras, e um grande exército nesses últimos dias vai se levantar, aleluia. Santo Deus, bendito, bendito Deus, aleluia. Eu vou pular aqui alguns versículos por causa do tempo, vou pular alguma coisa aqui, meus amados, algo importante aqui. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, aquele texto que eu botei aqui, veio buscar e salvar o perdido. Se este é o grande propósito de Cristo, se essa é a plena vontade de Deus, e sabemos que está escrito, se estamos convictos que Cristo habita em nós, mas não sentimos nenhuma compaixão pelos perdidos, há algo de errado em mim e você. Se temos certeza que Ele veio buscar e salvar o perdido, esse é o grande propósito de Cristo, e Ele deixou a igreja com este mesmo propósito aqui na terra, e se você afirma que Cristo habita em você, mas você não tem o desejo de Cristo habitando em você, precisamos fazer uma profunda reflexão, uma sincera reflexão na nossa vida, e urgente, antes que seja tarde, aleluia, Santo Deus. Eu escutei um pregador falando, que ele viu um acidente, e um menino estava no chão, acredito que morto já, e ele sentiu uma compaixão tão grande por esse jovem, ele começou a chorar tanto, não sei se ele pegou e tentou orar, enfim, ele falou que se quebrou por ver aquela criança ali, e daqui a pouco chegou a mãe da criança, ele disse que o choro dele, não era nada comparado, o choro, a angústia, o clamor, os gritos e os berros que a mãe desse menino dava, e ele ficou assim, meu Deus, clamor que ela está fazendo, os gritos, a angústia que aquela mulher estava vivendo por ver o seu filho naquele estado ali ensanguentado. E aí Deus falou uma coisa para ele: a dor é proporcional ao amor. Por isso que muitas vezes, quando tu está orando, talvez está ali chorando por vidas, está vindo na tua mente, tu está chorando pelo perdido, porque a dor pelo perdido, a angústia que tu sente, a alegria de ver alguém recebendo a Cristo, é proporcional ao amor que tu sente pelos perdidos, pelas almas. E se você não sente amor nenhum, possivelmente não sente dor nenhuma, é indiferente. São só pessoas, eles que escutem, eles que leiam a Bíblia, outros que preguem para ele. A dor é proporcional ao amor.
que Deus gere dor em nós. Não é dor física, não. Você está entendendo? Que Ele gere dor no meu espírito, na minha alma, pelos perdidos. Eu estou falando por mim, eu faço essa oração consciente. Eu quero amar mais, porque Ele disse que é cumprir a minha vontade, a minha palavra, ame a mim acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, Fabiano. Como é que eu vou amar o próximo se eu não sentir a dor do próximo? Não sentir, aleluia, que ele está indo para as chamas do inferno, se alguém não alcançá-lo com a mensagem de salvação. Não queremos sentir a dor. Essa é uma geração que muitas vezes não quer. A dor é ruim, Fabiano. Eu não gosto de dor, Fabiano, eu gosto de prazer. É muito bom se alegrar, ter prazer nas coisas que Deus nos dá, viver bem com a família, mas sentir a dor pelos perdidos e ir atrás deles te faz experimentar algo aqui dentro que nenhuma experiência da terra pode te dar. Nenhuma experiência da terra pode te dar. Só quem tem essa conexão, esse desejo, esse amor, aleluia, sabe o que é ver vidas sendo retiradas do inferno, tendo o seu nome escrito no livro da vida, confessando a Cristo com os seus lábios, aleluia. Meu Deus, aí tem pessoas que dizem: eu não tenho oportunidade, não me dão oportunidade na igreja. Você não precisa de microfone para ter oportunidade. A tua vida é uma oportunidade. A tua vida é uma oportunidade, aleluia, Santo Deus. A escola é uma oportunidade, aleluia. Os presídios têm oportunidade para você. Os asilos, os hospitais, as universidades, no teu trabalho, nas ruas. Está cheio de oportunidade, aleluia. Está cheio de oportunidade. Mas muitas vezes queremos estar aqui na frente, aparecer. Meu Deus, eu até já pequei, até me arrependi uma vez. Eu gosto tanto de ficar embaixo e não aparecer. Quando tem que pregar, eu tenho que estar aqui. Tem que botar a cara lá na TV para aparecer. Tem que estar lá para pregar, é óbvio. Mas me chamaram numa igreja para sentar em cima, meu Deus. E me convidaram várias vezes. E sabe quando tu não quer, e fica aquela coisa, o irmão que mora nos Estados Unidos, aí fala no microfone. Eu não gosto dessas coisas, é coisa minha, cada um. E eu fiquei lá no banco, até ficou um clima assim, porque me chamaram umas 3, 4 vezes. Mas enfim, não tem nada de errado também vir, não estou dizendo que quem vem, está entendendo? É coisa minha. Mas amados, tem gente que busca essas coisas e acha que o microfone é a oportunidade. Não, se eu não aparecer lá, se eu não estiver na escala, se não tiver o meu nome, se não for ao vivo para isso, aquilo, para aquilo outro, meus amados, a oportunidade está do teu lado. A oportunidade tu está deixando ir para o inferno, aleluia. As vidas, aleluia, são oportunidades preciosas que Deus te dá. Cada vida é uma vida única. Não existe outro ser humano igual. Ele é precioso, custou o preço de sangue. Custou o preço de sangue, aleluia. Eu sei de onde Ele me tirou. Do meio do punk rock, aleluia, do submundo punk, aleluia, na noite, bebendo garrafão de vinho, aleluia, queria festa, tinha música que tocava na rádio, fazendo música para Tequila Baby, aleluia, se tornando conhecido, aleluia, naquele meio, mas eu era vazio, infeliz, frustrado, faltava Deus em minha vida, faltava sentido de viver. Ele me deu a oportunidade, sabe aonde? Quando Ele me chamou, lá no Imbé, naquelas ruas, no meio das festas, aleluia, o Espírito Santo começou a me dizer: aqui não é teu lugar, eu tenho algo melhor, aleluia, vem, aleluia, escuta a minha voz, me segue, aleluia. Ele me deu a oportunidade, foi lá, aleluia, e Deus quer te usar lá fora, aleluia, e aqui dentro se Ele te chamar também. Mas não deixe de ir onde estão morrendo, aleluia, não deixe de falar, de testemunhar. Santo Deus, aleluia. Alguém não se torna um missionário somente porque passou por uma fronteira e carimbou um passaporte. Não, aleluias. Alguém é um missionário porque sabe que já tem o selo do Espírito Santo, aleluia. Sabe que tem um chamado, tem uma ordenança dizendo: ide, aleluia. O missionário é alguém que entendeu o seu chamado como igreja, ou o seu chamado particular, individual que Deus te comunicou.
Você é um missionário, cada um aqui dentro é um missionário. Tem uma missão, missionário é quem tem uma missão. É simples. Tem missionários com missões específicas que Deus chama, é claro. E a igreja missionária tem uma missão, é você e eu, que temos que cumprir a missão, aleluia, que Ele tem para nós. Glória a Deus, Santo Espírito bendito. Eu quero ler agora um versículo, se a irmã puder botar alguns versículos, botar aqui na tela, eu lhe agradeço. Lucas 16, quem tem a Bíblia pode abrir. Lucas 16, versículo 19. Agora você vai entender por que eu botei o nome dessa mensagem, antes que seja tarde. Existe algum momento na vida do homem que pode ser tarde, irmão Fabiano? Existe. E a Bíblia fala, não para Deus, tarde para aquela pessoa que tinha um chamado. Lucas 16, versículo 19, vamos até o 31. É o costume meu ler, você segue lendo aqui, amém? 16, 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Diga comigo, um grande abismo. Não. Um grande abismo. Um abismo que ninguém passava para lá e ninguém passava para cá. Nenhum vivo podia passar para o lado de lá. Nenhum morto podia passar para o lado de cá. Era tarde. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu mais uma vez, esse homem insistiu. Sabe por que ele insistiu? Porque ele estava desesperado. Ele estava desesperado na chama do inferno. E pelo segundo motivo, ele estava desesperado, porque os que ele conhecia da casa dele, possivelmente iriam para o mesmo lugar que ele. Diz o versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No versículo 26, ele descobriu que nunca mais sairia de lá. Ele entendeu que nunca mais ia sair daquele lugar. Aí ele entrou em desespero real. E ele se preocupou com a salvação da sua família, no 27 e no 28. O que acontece no 30? Ele estava como que dizendo: eis-me aqui. Em outras palavras,
O que diz o 30? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Você está entendendo? Pai Abraão, se alguém dentre os mortos, alguém que está morto, ele já tinha passado dessa vida, estava fisicamente morto. Se algum morto for lá, eles vão se arrepender, pai Abraão. Deixa algum morto ir lá, pai Abraão, eis-me aqui. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Ele queria fazer missão, mas era tarde demais. Era tarde demais para fazer missão. Ele já estava no tormento do inferno. Ele teve uma vida toda escutando a mensagem do pai Abraão. Ele teve uma vida toda escutando, aleluia, as boas novas. E aí, depois de morto, estando nas chamas do inferno, ele queria fazer missão. Se algum morto for lá, pai Abraão. Ele estava dizendo, em outras palavras, eis-me aqui, pai Abraão, deixa eu fazer missão agora. É tarde demais, é tarde demais, é tarde demais. Esse texto, aleluia, faz eu temer e tremer diante da verdade que ele quer nos ensinar. Dentre muitas verdades aqui, existe uma verdade, que há um tempo para o homem para obedecer a Deus, há um tempo para o ser humano, aleluia, falar eis-me aqui, Senhor. Aleluia. O homem queria voltar para fazer essa missão, mas era tarde, não tinha mais o que fazer, não tinha como voltar, porque existia um abismo, onde ele estava no inferno, no Hades, e onde estavam os vivos na terra, os seres humanos. Aleluia. O teu tempo é agora, o meu tempo é agora, aleluia. Deus te chamou para hoje, aleluia. Ele quer te usar, Ele quer que tu seja a boca dele, no ouvido do perdido. Ele quer ser o teu abraço, no corpo dos mendigos. Ele quer ser o teu abraço. Aleluia. Ele quer usar os teus pés para ir em direção àquele que ninguém quer caminhar na direção deles. Ninguém quer caminhar na direção deles. O que tem para me oferecer um mendigo, né? Não tem dinheiro, não tem nome. Já viu alguém batendo selfie com mendigo? Esse aqui é o meu amigo, mendigo. Mas eles são amados, são vidas. Não é só um mendigo. É o mendigo da parábola, é a prostituta, é o homossexual, é o ateu, é o satanista, é o feiticeiro, aquele que não crê em Deus. Deus quer te usar para alcançar. Deus quer ser os teus lábios, quer usar os teus lábios para comunicar o Evangelho. Peço que você se coloque de pé neste momento, amados. Eu quero respeitar o horário. Eu quero fazer uma oração breve aqui. Se o Espírito Santo falou contigo, se você entendeu que você é um missionário, que o missionário não é um missionário por causa que ele atravessou um continente e carimbou um passaporte, mas é a igreja de Cristo aqui na terra, que tem o selo e o penhor do Espírito dentro dela, é aquela que geme e chora, que sente a dor do perdido, daquele que precisa ser alcançado. Se você quer dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eis-me aqui. Se você já disse eis-me aqui e quer continuar dizendo, Senhor, me capacita, continua me dando sabedoria, me dá ainda mais amor pelas vidas, Pai. Eu te convido a sair do teu lugar, que eu quero orar contigo aqui. Eu quero orar contigo aqui. Se você compreende que Deus te chamou, aleluia, com um propósito, como igreja,
e você está dizendo no teu coração nessa noite: Senhor, eu quero começar a fazer algo. Eu quero me colocar, Senhor, na posição que Tu queres que eu esteja. Que eu entendi, aleluia, que o chamado da Igreja Universal é obedecer, aleluia, o ID. O ID é estar onde você está. O teu campo missionário é onde você está. É a tua Jerusalém onde você está, aleluia. Aleluia. Vem aqui na frente, aleluia, vamos orar por ti. Talvez tem pessoas aqui que Deus vai levantar para levar para uma outra cidade. Talvez tem pessoas aqui que Deus vai levantar para ir para um outro estado, talvez para um outro país, um outro continente longe, não sei, mas o Espírito Santo sabe, aleluia. E quando Ele encontra um coração que diz: eu quero o Senhor, porque eu me importo, aleluia, porque Tu habita em mim. Se Tu habita em mim, eu tenho que sentir esse amor pelas almas. Vem aqui, dá um passo mais à frente. Quem veio para essa oração, para nós saber, dá um passo mais à frente, amém? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém mais? Aleluia, eu já vou estar orando. Vamos estar orando com o pastor Felipe, com os irmãos aqui, eu não sei qual é o costume dos obreiros, ou pastor Felipe, vamos estar orando. Aleluia, oh Jesus, queremos o Teu nome engrandecer por Tua obra em nossas vidas. Queremos o Teu nome engrandecer. Conhece? Aleluia. A obra de Deus numa vida muda tudo. Eu gosto desse hino porque ele fala em agradecer pela obra dele na nossa vida. Quando tu é grato pela obra dele na tua vida, tu não olha para o ministério, para o chamado, para a vida do outro. Tu olha para a tua vida e tu fica feliz. Tu olha para a tua vida e tu se sente completo, porque tu entendeu que tu está no centro da vontade de Deus, amém? Fala com Deus nessa hora, aleluia. Abre o teu coração e pede para Ele, aleluia. Vamos orar neste momento, amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem temos a dó, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós prostramos diante dele.
Ele. sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra nessas vidas, por tua obra em cada vida nessa noite, em cada vida, em cada vida, em cada vida, o sangue de Jesus, o sangue, o sangue. Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Aplauda ao Rei dos Reis, aquele que chama, que supre, que capacita e que na hora certa envia. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Creia no teu chamado. Creia no teu chamado como igreja. Você é cheio do Espírito. Você tem tudo o que precisa. Você tem tudo o que precisa, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. Nunca esqueça disso, nunca esqueça, aleluia. O diabo pode tentar dizer que você não tem, que você não pode. Diz para ele: tu é um mentiroso. Eu sou um chamado de Deus. Eu sou a noiva. Eu sou cheio do Espírito. Eu tenho o selo do Espírito. E eu vou cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Quem crê diz amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, pastor, obrigado, pastor, pela oportunidade, meu amado. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, volte para o seu lugar. Se for possível, compre o CD dele ali. Meu carro, pela graça de Deus, ainda tem CD. Eu vou comprar um. Aleluia. Compre o CD e também o outro, é 2 CDs, né? Um de testemunho e outro. Bom. Um de pregação, o outro tem 10 louvores e um testemunho no final. Testemunho da vida dele. Se você puder conhecer, compre em nome de Jesus e ajude no ministério do irmão. Em nome de Jesus. Bom, Fabiano, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe. Fabiano, o Bibi, né? Como era conhecido aqui em Tramandaí. Foi uma bênção de Deus. Ele não sabe, mas a gente cresceu na igreja ouvindo e também admirando o ministério dele. Ouvimos muito falar sobre ele. E eu creio em nome de Jesus que através do Fabiano começou. Deus foi fazendo, Deus vai enviar cada vez mais pessoas de Tramandaí para outros países. Mas uma coisa nós temos que botar na nossa mente: temos que começar pela nossa cidade. Tem que colocar a mão no arado que está à disposição. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer coisas grandiosas acontecerem. Quem crê dá glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, e vamos ofertar ao Senhor Jesus. Vou pedir para o diácono vir pegar aqui o gasofilácio. Você pode ofertar pelo Pix e também pode ser fisicamente aqui também, não tem problema nenhum. Você vai ser abençoado de todas as formas. Logo depois do culto nós temos as pizzas e temos ali pizza com refrigerante a R$10. Se você comprar, você está ajudando na obra missionária. Amém? Nós temos um projeto aqui no Parque dos Presidentes com mais de 70 crianças, com média de 70 crianças. Também temos os nossos cultos embaixo da ponte. Dia 4 de fevereiro agora nós estamos programando um caminhão de pão de cachorro-quente. Nós ganhamos uma padaria de Santa Catarina e nós não vamos precisar mais comprar pão. Agora vai ser feito o pão. E nós queremos fazer mais de 8.000 cachorro-quentes. Nós queremos fazer com que a Vila dos Papeleiros ali, eles fiquem uns 2 anos sem comer cachorro-quente, de tanto que eles vão enjoar. E vai ser bênção de Deus. E no dia 17, marque bem essa data, dia 17 a 19 de março. Do dia 17 a 19 de
17, 18, 19 de... Nós vamos ter o congresso debaixo da ponte. Amém? Dia 17, nós vamos estar ali adorando ao Senhor. Vai ter carreta de som embaixo de uma ponte, ou na Vila dos Papeleiros, nós não sabemos ainda, porque o prefeito não quer deixar, mas nós vamos mesmo não deixando. Dia 18 vai estar o Rally Missionário com mais de 70 carros, e vai vir 2 caminhões de mantimento ali para Porto Alegre. E no dia 19, até o Cleito Queiroz vai estar ali cantando e adorando ao Senhor Jesus. Vai ter uma benção para a Vila dos Papeleiros e tanto para os moradores de rua. Não importa quem está cantando, eles nem sabem quem é Cleito Queiroz, mas uma coisa é certa: nós vamos estar adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. E Deus está enviando pessoas que, irmão, que têm nomes, que estão lá no vazio da alma, fizeram muito isso, mas agora só cantam em multidões, só pregações de igrejas fechadas. E eles estão... O Cleito não está vendo muito, mas ele está ouvindo. Está ouvindo bastante acerca da obra de Deus ali em Porto Alegre. E ficou feliz em poder ajudar. E vai estar ali conosco sem nenhum real. Nós não vamos nem dar despesa dele. Ele vai vir, ele vai tirar dinheiro do bolso, vai investir nos moradores de rua, porque Deus é poderoso em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Fora aí que alguns prometeram, Jefferson Sueli, Nani Azevedo, Júnior, muitos prometeram, Daniel e Samuel, prometeram de estar aqui. Eu vi as mensagens, mas eu sei que aquele que for para ser vai vir. Nós não estamos nos importando com o nome. E eu quero fazer uma caravana aqui no dia 17 e no dia 19. Eu creio que nós vamos encher um ônibus e vamos levar muita coisa. E Deus vai fazer uma grande obra lá em nome de Jesus. Quem crê dá glórias ao Senhor Jesus. Amém, vai ser bênção. Pegue na sua mão a sua oferta e seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e cremos que a Tua presença e a Tua graça esteja na vida de cada um, que o Senhor possa prosperar. E a Tua prosperidade é boa. A Tua prosperidade não nos faz, ó Pai, cansar ou ficar preocupados. Meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, que a Tua prosperidade seja abençoada em nossa vida. A prosperidade de saber, ó Pai, que Tu está guardando tudo, que Tu está provendo tudo. É bom demais. Nós botamos a nossa cabeça no travesseiro e sabemos que Tu está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, entrega a sua oferta, ou oferte pelo Pix, em nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Diga ao Senhor Jesus, porque Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. Sim, o Seu cajado me consola. Meus irmãos, bênção de Deus. Eu quero também aqui dizer aos irmãos, está aqui o Fabiano, se você sentir desejo no coração de dar uma oferta voluntária, missionária na vida dele, você pode vir conversar com ele no final do culto e pedir o Pix dele. Você pode abençoar a vida dele em nome de Jesus, tanto comprando CD, tanto comprando ali a pregação, mas também ofertando diretamente para ele, vai ser bênção de Deus. Amém? Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Quem nos está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão assim, pela primeira vez. Lá, nós estamos fazendo missão, poxa. 1, 2, 3, 4. Ali, é verdade. 4 irmãos pela primeira vez. E tem aqui, tem mais um aqui. E tem a irmã Olga, irmão Tadeu, que é os nossos diáconos, né, fixos da porta da igreja, que são a bênção de Deus. Quem vem na nossa igreja sempre vê o Tadeu e a Olga. E eles estão aqui hoje nos dando o privilégio da presença deles. Deus abençoe a vida deles, em nome de Jesus, que eles possam voltar outra vez. E se eles não voltar, eu trago o Fabiano mais umas 10 vezes aqui. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu acho que é isso. E também quero agradecer a vida do Fabiano, a sua esposa, de todos que foram convidados por ele para estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, a gente pode ver a presença de Deus na tua vida, viu, Fabiano? Em nome de Jesus. Eu vi o Valdoni e a Etna. Lá, o Valdoni e a Etna, Jesus. Deus abençoe a vida deles. Glórias a Deus.
Vocês conhecem o Fabiano também, lá na missão, né? Lá no tempo da missão, nós éramos do fogo e da glória. Batíamos a cabeça um no outro, mas era benção. Amém? Eu não sei como é que o Fabiano ia todo culto lá. Tu viu o Deide dançar no Espírito? O Deide dançar lá igual baixo, dançar no Espírito, rapaz. É verdade. Culto de doutrina, pastor Antônio Bueno. Ele entrava na porta, todo mundo parava de conversar. Tinha um medo dele, irmão, mas é bênção de Jesus. Foi um tempo bom. Glória a Deus, eu acho que é isso. Amém? Compre conosco ali como uma pizza e um refri. E eu quero chamar aqui em nome de Jesus o nosso jovem filho do Rodrigo, que eu me esqueci o nome. Davi, vem cá, Davi. Davi, vem cá para nos despedir uma palavra de oração em nome de Jesus. Mas vem correndo, Davi, tu és jiu-jiteiro. Corre. Ali, pega ali o microfone, aquele lá que está verdinho. Isso. Não sei se está ligado. Está ligado aí? Só bota para cima aqui. Isso aí. Nos despede uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, Pai amado. Nós agradecemos por esse pregador que vem nos visitar nessa noite, Senhor. Lhe agradecemos por mais um ano, Pai. Por nós poder estar aqui, Senhor, na Tua presença, no nosso primeiro culto dos jovens de 2026. Lhe agradecemos por essa unção de hoje, Senhor, e pedimos que seja assim pelo resto do ano na Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Goodbye, yesterday. I'm living